Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o vídeo onde eu vou tentar convencer vocês a ler a trilogia da Eva Bach. Bom, recentemente eu terminei de ler essa trilogia incrível. Eu li o último livro, fiquei desesperada, chorei muito porque ele foi tudo para mim. Então eu decidi fazer esse vídeo compilando aí a trilogia toda para convencer você a ler também. Esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Talvez eu fale um pouco com spoilers, mas daí vai ser só no final, eu aviso vocês. Eu quero convencer vocês a ler essa trilogia porque ela foi impecável do primeiro ao último livro e eu acho que todo mundo deveria ler. Se pelo nome talvez você não tá se ligando, né, da Eva Bach, essa é a trilogia que começa com Cidade de Bronze, da autora S.A. Chakraborty. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o primeiro, que é Cidade de Bronze. Eu li esse livro já faz um tempo, mas eu reli ele para terminar a trilogia. Essa daqui é a história da Nahi. A Nahi mora nas ruas do Cairo, ela comete pequenos furtos, faz alguns esquemas para sobreviver. Nenhum desses esquemas ela acaba convocando o Dara, que é um Djinn super poderoso. Ela não sabe como ela conseguiu fazer isso, ela inclusive é uma pessoa que não acredita em magia, então quando ela consegue convocar esse Djinn, e esse Djinn fala para ela que vai levar ela para a Cidade de Bronze, a vida dela muda totalmente a partir daí. Daevabad, que é a Cidade de Bronze, é um lugar onde mora vários povos, vários tipos de Djinn, e é uma cidade que tem um esquema político muito grande e que a Nahi acaba se envolvendo e descobrindo mais sobre ela nessa jornada. Cidade de Bronze vai ter três personagens principais, que é a Nahi, o Dara, que é quem ela acidentalmente convoca, e o Ali, que mora já nessa cidade e que ela vai conhecer quando ela chegar lá. Eu amo muito essa história por inúmeros motivos, mas principalmente por quanto ela traz coisas novas no mundo de fantasia. Eu não lia muitas coisas de Djinn, não lia muitas coisas, né, dessa mitologia, e é muito legal e muito interessante, porque quando eu li a Cidade de Bronze, eu percebi o quanto eu estava lendo coisas muito parecidas, o quanto eu estava lendo fantasias que iam muito pelo mesmo caminho. E a Cidade de Bronze não é assim. Ela traz muitas coisas novas, ela tem uma infinidade de lendas, e é muito legal como a autora consegue construir isso. A escrita da autora é, tipo, impecável, gente, sério. É muito, muito boa. Você fica completamente imerso nessa história. Você se apega demais aos personagens. Ela cria os personagens de uma forma muito boa, sabe? Ela intercala, né, os pontos de vista. Então a gente vê essa cidade pelos olhos da Nahi, que tá chegando ali e se vendo nessa política, se vendo envolvida nessa cidade. A gente também vê ela pelos olhos do Ali, que já mora lá e que tem um papel muito importante na história, né? Ele é filho do governante atual dessa cidade. E a gente também vê ela pelo ponto de vista do Dara, porque ele já esteve, né, em Daevabad, lá é o lar dele, e ele tem lembranças de como era, e ele faz muito tempo que está longe dessa cidade. É muito legal como ela descreve esses três pontos de vista, e é muito legal como ela cria essa política, como ela cria essa história. É um livro que você não consegue parar de ler, ele tem tantos detalhes. Inclusive, eu sei que isso é uma coisa que incomoda algumas pessoas, mas não é o meu caso. Eu amo como ela deixa essa história rica, como dá pra gente perceber exatamente o que as pessoas estão vestindo, o que elas estão comendo, como é aquele lugar que ela está. Além da gente entender muito de como os personagens estão se sentindo. Ela não peca em nenhuma dessas coisas. Ela constrói o que o personagem está sentindo muito bem pra gente, e ela também constrói o ambiente, a atmosfera. Daevabad é uma cidade imponente. Ela é dividida, como eu falei para vocês, né, entre esses povos, e existe muita política acontecendo, porque eles não vivem bem, é separada por muros, né? Cada quarteirão é separado por um muro, as pessoas não se veem muito bem, as tribos não se veem muito bem, existe muito passado, muitas coisas que aconteceram. E a gente tem esse governante que tem um poder muito grande sobre essa cidade, né? Ele tem uma insígnia que faz com que toda a magia
que existe nessa cidade caia se ele por acaso acessar essa insígnia. Então ele tem grande poder sobre os Dijin, sobre todos os seres que moram ali naquela cidade. E ele usa de todo esse poder, de toda essa influência que ele tem para dirigir a cidade da forma que ele acha melhor. Quando a Nahri chega lá, ela descobre que ela sabe muito pouco do seu passado. Ela já sabia, né? Antes ela era uma órfã nas ruas do Cairo tentando sobreviver. E quando ela cai ali na cidade de Bronze, ela descobre que tem muito mais coisas sobre ela do que ela imaginava, e ela tá muito mais envolvida nessa cidade do que ela imaginava. Como esse é o primeiro livro, tem muita coisa que a autora vai mostrar pra gente, mas fique tranquilo porque ela vai explicar tudo, ela vai fechar essa trilogia de forma maravilhosa. Então, se tiver muita informação, você se sentir um pouco sobrecarregado, fique tranquilo que você vai pegar aos poucos como é que funciona essa cidade, como é que funciona esses 3 pontos de vista que a gente vai acompanhar. Eu marquei muito, vou gravar de mais perto para vocês verem, porque eu fiquei encantada com tudo que ela trazia de novo, com essa mitologia e lendas que eu não conhecia, que eu não tinha lido ainda, e que ela trouxe tão bem nesse primeiro livro. Depois de Cidade de Bronze, nós vamos para O Reino de Cobre. Eu fiquei com um pouco de medo de ler esse livro, porque o livro número 2 de trilogia tendem a ser um pouco chatos, né? Apenas aí para continuar andando a história, para fechar no terceiro livro, mas não é o caso desse daqui. O Reino de Cobre é um livro importante, é um livro que traz muitas coisas para a história. Ele é até maior do que o primeiro. O primeiro livro termina de uma forma muito alucinante, assim, muitas coisas acontecem. E aqui a gente tem uma Daeva Bai, a gente tem uma protagonista, a Nahri, muito diferente do primeiro livro, né? Nesse livro aqui, ela cresce muito, ela aprende muito sobre ela, sobre o povo dela, sobre quem ela quer ser nessa cidade. Tudo que foi trazido pra gente, a Cidade de Bronze, é ainda mais desenvolvido aqui em Um Reino de Cobre. Então, como a Daeva Bai começou, por que ela foi construída exatamente naquele lugar, o que o rei fez para que essa cidade se mantivesse de pé até o momento, quanto sangue ele tem nas mãos, quanta luta, quanta guerra e discórdia foi necessário para que essa cidade se mantivesse de pé, quanta gente sofreu por isso. E ela traz muitos questionamentos sobre isso. O que eu gosto muito dessa trilogia é que a gente não tem necessariamente um vilão. A gente tem, óbvio, esse governante, que é um governante autoritário, que faz a vontade dele reinar acima das outras. Mas, no momento da história, Daeva Bai já passou por muitas coisas, muitas guerras, muitos povos foram exterminados quase, muitas religiões existem nessa trilogia, né? Como eu falei para vocês, são vários quarteirões divididos entre diferentes povos, então diferentes crenças, e tudo isso é pólvora, tudo isso faz com que as pessoas discutam, com que as pessoas se desentendam, e isso deixa a história com muitos pontos de vista de que você fica pensando sobre qual é realmente o certo. Até que você chega num momento em que você percebe que todo mundo errou um pouco, todo mundo fez alguma coisa que não deveria ter feito em algum momento dessa longa história. E isso é uma das coisas que eu mais gosto na trilogia. Aqui, além do crescimento desses personagens, a gente tem esse crescimento da história, a gente tem esse crescimento da lenda, e a gente começa a entender mais sobre Daeva Bai e sobre o que está por vir aí no último livro. Então a gente chega em O Império de Ouro, que é o último livro fechando a trilogia. Esse livro é o maior de todos e ele responde todas as perguntas, ele fecha círculos, ele nos dá tantas coisas e tanta história. Aqui a gente tem ainda mais o aprofundamento sobre a mitologia que a gente vem vindo desses 2 livros. Então aqui ela cresce ainda mais, a gente descobre coisas muito interessantes. E a forma como a autora descreve as coisas, tem um certo momento que ela vai descrever aqui um personagem andando no oceano, e é uma coisa incrível, assim. Eu pude entender completamente o que ela estava querendo dizer. Eu gosto muito de como ela faz os nossos personagens crescerem ainda mais, de como ela deixa tudo muito mais rico e de como ela dá um final satisfatório, muito satisfatório para as coisas que aconteceram, como a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Isso é uma coisa que acompanha, na verdade, a trilogia toda. A gente fica esperando algumas coisas e ela traz essas coisas de forma diferente, ela nos surpreende, e mesmo que você torça por algumas coisas, você nunca sabe exatamente o que está
realmente por vir, sabe? Não é um livro e uma história completamente previsível. Você sofre, você torce, você sente medo pelos personagens e faz sentido você sentir medo por eles, porque eles realmente sofrem. Além da mitologia incrível e de tudo isso que eu falei pra vocês, os personagens são um ponto à parte. A construção, como eu falei pra vocês, é maravilhosa. A Nahri começa essa história sendo uma ladra que não tem família, que não tem raiz, que não se sente realmente em casa em lugar nenhum. E ela termina essa história sendo uma pessoa que entende realmente quem ela é, de onde ela veio, como as raízes dela são importantes, onde é o lar dela, o que ela vai fazer para proteger esse lugar que agora ela chama de casa. Ela começa sendo essa personagem que pensa em roubar tudo que ela vê porque ela precisa sobreviver, porque ela tem esse instinto de sobrevivência. Para ser uma personagem que, além desse instinto de sobrevivência, ela também tem o instinto de ajudar o próximo. Ela tem o instinto de saber o que ela quer ser no futuro, sabe? Eu gosto muito do final dessa personagem, de como ela luta pelas coisas que ela acredita. É uma personagem que eu gosto muito, que eu me apeguei muito, e que foi muito legal de acompanhar esse crescimento. O Dara, que é o nosso outro personagem, também tem muitas camadas. Muitas coisas aconteceram com esse personagem. Ele é um Dijin que sofreu muito, ele foi escravizado durante milênios. Muitas coisas aconteceram no passado dele. E o Dara é um personagem que faz a gente refletir sobre o que a gente aprende desde pequeno, sabe? Desde sempre ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu que ele deveria defender uma coisa e ele segue com essa crença durante toda a vida dele. E é muito louco a gente acompanhar esse personagem, e às vezes a gente vai julgar ele, às vezes a gente vai falar, Dara, por que você está fazendo isso? Mas a autora deixa bem claro como é você acreditar naquela causa, como é você acreditar naquilo que foi ensinado para você desde pequeno, e como é difícil você se questionar, como é difícil você parar e se questionar das coisas que estão à sua volta, se questionar se o que você está fazendo é realmente o certo, porque você sempre acreditou naquilo e como é difícil você simplesmente parar de acreditar. Não é simples assim. Você precisa de tempo e de sofrimento, como é o caso do Dara. Tem o Ali, que é o meu personagem favorito. O Ali me irrita um pouco no primeiro livro, mas o crescimento dele é 10/10. Esse personagem, sem dúvida nenhuma, é meu favorito. O Ali é um personagem muito devoto. A crença dele é muito presente aqui no livro. Ele acredita fielmente em muitas coisas e ele vê com maus olhos as outras religiões que existem ali em Daevabad, as outras crenças que existem. E o crescimento dele nesse quesito é maravilhoso. Ele começa a entender que as pessoas têm diferentes crenças, acreditam de diferentes formas e que não é por causa disso que elas estão erradas. Ele continua uma pessoa devota, mas ele começa a entender que a visão dele não é a única. E é muito legal de acompanhar porque é feito de uma forma muito tranquila, de uma forma muito clara. Ele não é uma pessoa intolerante, mas ele acredita fielmente que as crenças dele, né, estão corretas. E ele começa a ver outros pontos de vista e se abrir mais para essa cidade, que é uma coisa que ele sente que ele já deveria ter feito e ele foi deixando acontecer. Ele tem uma quebra muito grande nesse sentido, porque muitas coisas vão mudar na vida do Ali e ele vai realmente perceber que a vida é muito mais do que ele imaginava, sabe? Muito mais coisas e muito mais detalhes do que ele imaginava. Eu gosto muito de como a autora fala sobre religião aqui nesse livro, de como ela fala sobre crença, porque é feito de uma forma muito bonita, da forma que eu acho que a religião devia acontecer, sabe? Esse apreço por Deus devia acontecer. Ela deixa as coisas de uma forma muito bonita, muito tranquila, muito sincera. Eu gosto muito de como ela constrói isso daqui, de como ela constrói a diversidade. E a diversidade, inclusive, é uma coisa incrível aqui, porque nenhum desses nossos personagens são personagens brancos, né? O Ali, a todo momento, é descrito como a pele escura, a pele preta. Vou deixar aí as fanarts para você. Inclusive, tem um post da autora falando que quando ela coloca esse livro no mundo, ela não controla a forma como as pessoas vão receber esse livro, como elas vão lidar com esse livro, mas que ela controla a forma como esses personagens vão ser desenhados, né? Como eles vão ser representados. E não é correto você embranquecer eles. Eu acredito que ela deve ter visto algumas fanarts nesse sentido e não gostado muito com
com todo o direito dela, porque desde o princípio ela deixa claro a cor dos personagens, que é uma das coisas que eu gosto também. A gente não tem dúvidas de que essa história não é protagonizada por personagens brancos. E eu amo as fanarts e eu amo que ela deixa isso bem claro desde sempre. Fiquei encantada com a Cidade de Bronze, eu não consegui respirar com o Reino de Cobre, de tantas coisas que ela tinha para contar. E com o Império de Ouro ela me destruiu, eu chorei horrores. Sério, eu não tenho nem palavras. É uma das melhores trilogias que eu já li na minha vida. Eu amo muito essa história. Ela é cheia de diversidade. Além desses 3 personagens, ela tem vários outros que eu não falei pra vocês. Ela cria uma amizade muito bonita pra Nahri, com uma mulher, que é uma coisa que eu gosto bastante. A gente vê muitos pontos de vista, a gente anda por essa cidade, a gente se questiona de muitas coisas. Por que aquele povo é visto daquela forma? Por que eles não têm tantos direitos quanto os demais? Quem é esse rei? Por que ele tem tanta importância? E por que ele tem tanto poder na vida das pessoas, sabe? Quem é ele para ditar tanta coisa? Muitas coisas acontecem, muitas reviravoltas, a gente sofre muitas vezes, e é uma trilogia que começa incrível e termina incrível. É muito difícil você conseguir ler os 3 livros e gostar deles da mesma forma, mas esse é o caso para mim com essa trilogia da Eveba. Foi 5 estrelas os 3 livros e eu amei demais e recomendo com todo o meu coração. Você quer uma alta fantasia para sair aí das fantasias que com certeza a gente vem acostumado a ler, do eurocentrismo, de coisas que a gente está acostumada, sem dúvida essa é uma trilogia para você. Ela tem um pouquinho de romance para vocês que gostam de romance, como eu. Ela tem um pouquinho de romance, sim, mas esse não é o foco da história, mas óbvio que vai ter um pouquinho. É maravilhoso, torci muito. É um romance que faz a gente sofrer, esses são os melhores. Ela tem personagens cativantes, ela tem momentos que a gente vai surtar por esses personagens e refletir porque eles estão tomando esse caminho e ao mesmo tempo a gente vai ficar muito surpreso pelas coisas que estão acontecendo. É uma história que você não consegue parar de ler desde o primeiro livro, sempre tem coisas acontecendo, sempre tem coisas que te fazem pensar, sempre tem coisas que você vai ficar com o coração na mão. Então, de forma nenhuma você vai ficar entediado e de forma nenhuma você vai ver essas páginas passando. Esse último tem mais de 800 páginas, eu li acho que em uma semana, porque eu parei de ler. Quando chegou ali na página 500, mais ou menos, muitas coisas começaram a acontecer, tá, meninas? Eu fiquei nervosa e parei de ler e fui ler só uns 2 dias depois. Mas não porque estava ruim, sim porque eu estava temendo pelos personagens, temendo por toda essa história que eu estava acompanhando há tanto tempo já. Eu não tenho nada de ruim para falar sobre essa trilogia, de verdade. Para mim foi uma trilogia maravilhosa e eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a ler pelo menos um pouquinho, se aventurar nessa mitologia de Dijin, se aventurar nessa cidade que é cheia de detalhes, que é cheia de povos, se aventurar pelo Oriente Médio, que é uma coisa que eu não lia muito e que eu acho que muita gente também não lê e que foi muito, muito legal de acompanhar. Eu marquei muito, 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 mas acho que não vai dar para ver. E aqui está a nossa trilogia finalizada pela Morro Branco, nessas edições incríveis, tá? A edição da Morro Branco, sério, gente, é muito maravilhosa. A capa dura, obviamente, linda. A gente tem um mapa aqui no começo, além dos marca-páginas que sempre vem. A gente tem um mapa que é sempre muito bonito. Aqui a gente tem os quarteirões divididos, ó, dentro de Daivabá, igual eu falei para vocês. Cada risquinho desse é um muro, então tem muitos detalhes e é uma edição muito bem feita. Em todos os livros é assim. Para incentivar vocês a conhecer essa história em parceria com a Morro Branco, vai rolar um sorteio de O Império de Ouro, que é o último livro, ele acabou de lançar. É o último livro dessa trilogia maravilhosa que me fez chorar horrores. Então, se você quiser participar, aqui no box de descrição vai estar o link para você participar. É muito simples, aproveitem, participem. Se vocês ainda não leram, já comprem o primeiro e o segundo, vai que vocês já ganham um terceiro, não é mesmo? Vou deixar o link de todos aqui na descrição. E eu queria falar brevemente, com spoilers, sobre o que eu achei do final. Não assistam a parte com spoiler, tá? É muito legal que você seja surpreendido por essa história, mas muito obrigada por ter assistido até aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, leia esta trilogia impecável e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!
Bom, se você ficou até aqui, vamos aos spoilers, tá? É bem simples, na verdade. Eu amei muito o final dos personagens, especificamente o final do Dara, tá? Se ele tivesse morrido, eu teria ficado feliz. Sendo bem sincera com vocês, eu acho que teria sido um final bom. Mas a forma como ele terminou foi ainda melhor, porque eu sofri ainda mais. Porque o Dara é esse personagem que sofreu tanto tempo. Teve muitos momentos que eu questionei por que ele estava fazendo isso, mas como eu falei pra vocês, muitos momentos eu pensei que ele aprendeu isso desde sempre, é uma coisa que estava com ele desde sempre, e foi muito legal ver ele começar a acordar, apesar de ter demorado, né? Esse é um personagem que sofreu muito. E agora ele vai passar os milênios aí da vida dele, vai saber quanto, tentando se curar e tentando se aceitar e tentando limpar a alma dele pra ele, sabe? Então, imagina quanto tempo ele tem pela frente. Aquela parte que ele fala que ele ama a Nahri, que ele nunca mais vai amar alguém assim. E ele vai passar todo esse tempo sem ela, né? Eu gostaria muito de ver um spin-off do Dara daqui a algum tempo, sabe? Alguns 1000 anos, pra saber como que ele tá. Mas enfim, só de imaginar que ele vai passar tanto tempo sozinho, de que ele tem tantas coisas pela frente, tanta busca pela frente, de que ele nem consegue entrar mais em Daevebah, não é mesmo? É uma coisa que toca muito meu coração e que me deixou bastante triste, e por isso que eu acho que foi ainda mais sofrimento do que se ele tivesse morrido. Eu amei o final da Nahri, porque ela, por mais que eu tenha torcido por ela e pelo Ali ficarem juntos, não fazia muito sentido se eles tipo casassem já, sabe? Então eu gosto muito de que eles ficaram juntos sim, mas que a Nahri tem outras coisas para ela, né? Ela quer ser médica, ela quer construir o hospital e fazer o hospital funcionar, ela quer morar sozinha. Inclusive, ela se muda lá pro bairro Shaft, que eu achei uma coisa maravilhosa. Essa personagem cresceu muito para mim do primeiro ao terceiro livro. Eu gosto muito de como a autora fez essa construção, então eu amei muito o final dela. E amei profundamente o final do Ali. Eu não tenho nenhuma coisa ruim para falar. Ele ser um Mahrid para mim foi o ponto alto. Assim, já era 5 estrelas, mas isso deixou ainda melhor. Eu amo ele comandando a maré, eu amo ele andando ali. Sério, gente, é tudo pra mim. É tudo pra mim. Eu amo que cada um deles ficou, tipo, numa parte, sabe? E como o Ali se tornar um Mahri fez ele ainda perceber mais sobre crenças, sobre valores e sobre as coisas que ele acredita, sabe? Foi uma trilogia impecável pra mim, de verdade. Eu amei profundamente. E é isso. Essa é a mini parte com spoiler, se você ficou até aqui. E já leu o livro, né? Espero. Comente aí o que você achou do final, mas coloque spoiler, tá, menina? É bem grande, para que as pessoas não se percam aí nos seus comentários. Muito obrigada por ter assistido também, principalmente essa parte com spoilers. E é isso, se inscreva no canal e a gente se vê semana que vem. Tchau!